pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de números complexos e agora a gente vai dar uma olhadinha no plano de Argand-Gauss, tá? Essa é uma parte essencial, tá? Tem que saber muito bem o que significa o plano de Argand-Gauss para entender números complexos. Bom, nós sabemos que os números complexos não podem ser colocados diretamente no eixo cartesiano, no plano xy. Por quê? Porque o nosso número complexo, ele é um número complexo, né, da forma x igual a mais bi. E o que essas partes representam, né? Essas partes representam o a representa a tua parte real e o b representa a tua parte imaginária, certo? Então nós não temos x e y para colocar diretamente num plano cartesiano. Para isso existe o plano de Argand-Gauss, que é usado para representar geometricamente os números complexos. Então olha só, eu desenho aqui um plano de Argand-Gauss. Como que eu sei que ele é um plano de Argand-Gauss? Visualmente assim, não diz nada, tá? Por quê? Porque ele é exatamente geometricamente igual a um plano cartesiano. O que a gente tem que fazer agora? Bom, onde nós tínhamos x e y, agora nós vamos ter a parte real, tá? A parte real, que vai ser onde tu vai colocar o teu a, certo? Esse aqui é o eixo do a. E nós vamos ter a parte imaginária, que é onde tu vai colocar o teu b, que eu vou colocar aqui agora, que é a nossa parte imaginária. Tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui um ponto P, certo? E essas são as projeções dele, tanto na parte real, né, quanto que vale o A, quanto que vale o B. Por exemplo, aqui a gente teria, né, positivo e positivo em ambos os casos. A gente pode fazer um exemplo, né, com algum númerozinho para ver direitinho como é que é. Então, olha só, tem alguns casos especiais que a gente precisa ver. Como é que a gente faz isso? Os casos especiais são aqueles casos dos números complexos que a gente tinha. Quando o número ele é puramente real e quando o número é puramente imaginário. Então vamos fazer o seguinte, nós temos aqui o número complexo, certo? Tem o número complexo e ele pode ser um complexo que é real, que é quando a gente tem a parte imaginária zerada, ou então ele pode ser puramente puro, vou botar aqui, puro, tá? Não vai caber na folha, que vai ser quando a gente tem a parte real zerada. Então, olha só, o complexo real é quando a gente tem a parte imaginária, que vale o b, igual a zero. Por quê? Se a gente tem aqui, né, a mais bi, a parte imaginária vira zero e, portanto, o número vai ser simplesmente real. O imaginário puro, né, a gente vai ter quando? Quando a parte real for igual a zero. Então, olha só, nós vamos ter algumas projeções disso daqui. Nós sabemos que a gente tem aqui o A e aqui a gente tem o B, certo? Parte real, parte imaginária. Então, olha só, se eu começar a colocar pontinhos aqui, tá? Todos esses pontos em vermelho. O que esses pontos em vermelho têm em comum? Todos esses pontos em vermelho vão ter B igual a zero, vocês concordam comigo? Bom, se eles têm B igual a zero, o que a gente diz? A gente diz que eles são simplesmente, coloca o B igual a zero, vai ficar real. Então, todos os pontos que tiverem colocados por aqui vão ser pontos que são números reais, certo? E agora, como que vai ficar se eu começar a colocar vários pontinhos aqui? O que todos esses pontos em azul têm em comum? Todos esses pontos em comum vão ter o quê? Vão ter A igual a zero. E se eles têm A igual a zero, nós dizemos que esses vão ser pontos imaginários puros, tá? Tem uma aula falando só sobre isso bem direitinho. Então, esses são os casos especiais. Pontos que estão aqui em cima, né, desse eixo aqui são pontos imaginários puros. Pontos que estão em cima desse outro eixo aqui, do eixo da parte real, são números reais, ok? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Então, olha só, eu vou desenhar aqui, vou colocar dois números reais para a gente projetar. Então, olha só, nós temos aqui um primeiro número real que vai ser
2 mais 3i, e um outro número real que vai ser 1 menos 2i, ok? Como é que fica isso daqui em projeção no plano de Arcangauss? Primeira coisa, vamos desenhar o nosso plano. Vou desenhar o plano aqui, ok? Então vamos lá, fazendo com a régua aqui, certo? E agora vou desenhar o plano para cá. No vídeo isso não tá torto, não tá torto. Beleza, tá aqui o nosso plano. Como que a gente sabe que é um plano de Arcangauss? Coloca aqui o A e o B. Como que a gente vai projetar agora então? No nosso primeiro ali, nós temos parte real igual a 2. Vamos marcar aqui o 2. 2 tá aqui. E vamos marcar agora na parte imaginária o 3, que está lá em cima, né? Ficou pequeno o meu desenho. Em outras palavras, o nosso ponto Z está aqui, certo? Vamos chamar esse daqui do nosso ponto A. O nosso ponto A está aqui. É a mesma coisa que fazendo na parte cartesiana, tá, gente? Só que é mais fácil até, né? Porque já está explícito aqui, não precisa fazer x e y. E o outro vai ser como? Nós vamos ter parte real igual a 1, parte real igual a 1, e parte imaginária igual a menos 2, vai ficar aqui para baixo. Então, nós vamos ficar com um pontinho aqui, que vai ser o nosso ponto B. Certo, gente? Então, para vocês verem como é fácil, tá? E uma última coisa que a gente pode ver, a gente pode colocar, né, esses pontos, esses complexos, a gente pode reescrever eles que nem na hora a gente fazia com x e y. Ele é 2 e 3. E esse ponto aqui é o 1 e menos 2. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Só relembrando aqui, né, que em um plano de Arcangauss tu vai colocar os números complexos, tá? A gente não pode colocar números complexos, números imaginários, dentro de um plano cartesiano x e y, porque eles não têm coordenadas x e y. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula e continue assistindo mais algumas aulas de números complexos aqui no Me Salve.